Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho aí sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer um pouco das notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje completamos aí nossa live de número 335, são 335 manhãs que nós estamos aqui a partir das 5h50 para falar um pouquinho aí de ambiente político, cenário corporativo e também economia e os impactos disso aí no dia a dia do nosso mercado de investimentos. Quem gosta aí de investir, trabalha no mercado financeiro e quer começar o dia bem informado, temos o nosso encontro aí todas as manhãs. Falávamos no dia de ontem, estamos prestes aí ao final dessa semana a encerrar esse ciclo, iniciar aí um novo ciclo, mas vamos falando aí sobre o fechamento do mercado e mantemos até sexta-feira o nosso bate-papo aqui, sempre no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Olhando aí um pouquinho para o fechamento de ontem, então, tivemos aí no dia 5 o índice brasileiro, a bolsa, o Ibovespa, fechando em queda e descolando até um pouco em relação aos mercados internacionais. Mesmo as bolsas aí que fecharam em queda não tiveram uma pressão tão forte quanto os mercados brasileiros. Ontem, alguns investidores aproveitaram o momento aí com a bolsa acima dos 121 mil pontos e fizeram aí movimentos de venda e realização de lucros, o que automaticamente aí trouxe um pouco mais de pressão para alguns setores e algumas conversas, principalmente em torno de ambiente político aí na Petrobras, também aí fizeram com que houvesse aí alguns setores específicos mais prejudicados. Olhando especificamente aí para alguns setores de tecnologia e varejistas sofreram bastante com uma expectativa maior de juros futuro mais alto, principalmente aí no curto prazo, olhando inclusive aí para algumas conversas no exterior e também aí a taxa de juros aqui no Brasil. Também nós temos as discussões do governo em torno do refis para micro e pequenas empresas e para custear, né, basicamente aí para cobrir os recursos aí de impostos não pagos que o governo deixa de arrecadar. O governo planeja e discute aí um aumento na contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, para as instituições financeiras. Essa já é uma discussão que vem desde o ano passado. Isso também tem evoluído, trazendo também pressão sobre as ações de banco, que ontem também voltaram a fechar na sua maioria em vermelho, né, com leve queda, e essa foi uma das principais tônicas olhando aí para o mercado interno. Além disso, aí vimos o câmbio subir novamente aí no dia de ontem e nem mesmo em dia de resultado positivo aí de PMI composto e PMI de serviços, a bolsa brasileira aí conseguiu segurar o movimento de alta. A gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Olhando um pouquinho para o exterior, o que pesou bastante nos Estados Unidos e também aqui no Brasil foi a questão da expectativa de juros e balanço do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, com uma redução maior de estímulos e aumento maior também na taxa de juros a partir da reunião de maio. E ontem nós tivemos aí falas da designada, né, indicada aí para a vice-presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a Lael Brainerd, que foi indicada pelo presidente Joe Biden para ser vice-presidente, então juntamente com o Jerome Powell, do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. Ontem ela falava um pouco sobre esse ritmo de aumento de juros e também aí sobre a necessidade desse ritmo mais alto ele ser constante nos próximos meses para combater aí a questão da inflação nos Estados Unidos e alcançar novamente aí um movimento aí de juro negativo. Olhando aí para esse cenário de inflação ainda no ano de 2022, e isso trouxe muita incerteza para o mercado, muita ansiedade, ainda mais quando temos aí no dia de hoje, dia 6 de abril,
basicamente aí a ata da última reunião do FOMC, que é o Copom, Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Então o mercado acabou ficando um pouco mais estressado no dia de ontem. Ainda olhando para essa expectativa de juros maiores lá nos Estados Unidos, também aí vimos as bolsas caírem por lá e também na Europa, na sua maioria, mesmo também com o resultado dos PMIs nos Estados Unidos e na Europa vindo acima da expectativa, e os especialistas e investidores ainda continuam aí preocupados com a questão aí da guerra entre Rússia e Ucrânia lá no leste europeu. Também temos aí alguns desdobramentos importantes para ficar de olho aí sobre as novas sanções aí de União Europeia e Estados Unidos contra os investimentos da Rússia fora do país, com bloqueios e novas sanções que podem mexer também com o mercado durante o restante dessa semana. Olhando um pouquinho para números de forma geral, o Ibovespa caiu quase 2%, queda de 1,97% a 118.885 pontos, após ter alcançado aí a maior cotação do índice nos últimos 8 meses, né, ultrapassando os 121 mil pontos no início da semana. Temos o dólar aí chegando aos R$ 4,66, uma alta de 1,15%. E olhando aí para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq, que havia subido forte no dia anterior, ontem caiu forte também 2,26%, justamente por essa perspectiva de juros maior que acaba atrapalhando aí as empresas de tecnologia. Nasdaq fechou a 14.204 pontos. O índice S&P 500 caiu 1,26% a 4.525 pontos e Dow Jones teve uma queda de 0,80% a 34.641 pontos, fechamento aí das bolsas norte-americanas no dia de ontem. Olhando um pouquinho para a Europa e para o euro também, o euro chegou aos R$ 5,08, uma alta de 0,57%, um pouco mais amena a alta da moeda. E olhando para as bolsas europeias também caíram, mas caíram um pouco menos. DAX na Alemanha caiu 0,65% a 14.424 pontos, também com a questão da ansiedade sobre a ata do FOMC e os próximos passos do Federal Reserve, que podem impactar também o Banco Central Europeu e também outros bancos centrais na Europa, reforçando aí que o Banco Central alemão foi o primeiro banco central que falou em uma crise e recessão nos Estados Unidos por conta do aumento de taxa de juros do Federal Reserve, e isso acaba tendo uma preocupação para os mercados europeus também no dia de ontem. Na França, o CAC caiu 1,28% a 6.645 pontos, e o Reino Unido descolou com uma alta de 0,72% a 7.613 pontos. Na Ásia também continuamos aí com a bolsa chinesa fechada no dia de ontem por conta do feriado. Hoje ela atua normalmente, então no final do nosso bate-papo falamos sobre abertura e fechamento dos mercados, inclusive fechamento das bolsas asiáticas. E no Japão ontem a bolsa Nikkei fechou com queda de 0,19% a 27.787 pontos, ainda num movimento de forte desvalorização do iene, o que o governo japonês também tenta controlar, e esse cenário também de queda nas empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, em Wall Street, também pode afetar novamente aí as bolsas no Japão. Falando em iene especificamente, o iene só perdeu aí no primeiro trimestre em desvalorização para o rublo, né, que é a moeda russa, foi fortemente desvalorizada aí por conta da guerra e das sanções aí que vieram de países da União Europeia e também dos Estados Unidos. Olhando um pouquinho aí para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem fechou em queda de 1,68%, enquanto o Ethereum caiu 2,23%, e petróleo, olhando aí para o cenário de petróleo futuro, o Brent fechou em uma negociação de $105,59, enquanto o WTI fecha na negociação futura de $101,19, petróleo aí se estabilizando nos últimos dias, pouco acima dos $100.
em toda a negociação, tanto à vista quanto a negociação futura. Isso se estabilizou um pouquinho também por conta aí da China, que teve uma redução no consumo por conta dos casos de Covid-19 e a política de tolerância zero com lockdown nas regiões onde existem focos de novos casos de Covid, e também a liberação aí de estoques de petróleo nos Estados Unidos, que também trouxe um pouco de alívio para oferta e demanda na questão aí da commodity. Olhando também para o índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, o índice VIX aí que passou mais de um mês ali na casa dos 30 pontos, e durante a semana passada e essa semana perdeu os 20 pontos, algo que trouxe um pouco mais de tranquilidade para o mercado. Ontem ele voltou a subir 13,25%, chegando aos 21,03 pontos. Índice VIX, quanto mais alto, maior o risco, a volatilidade no mercado de renda variável. Então também aí ele ultrapassando os 20 pontos acaba havendo um pouco mais de imprevisibilidade para o mercado. Vale a pena também acompanhar esse indicador. Olhando aí para metais futuro, o ouro subiu e fechou aí a negociação para o final de abril, caiu um pouco, fechou a negociação a 1.922 dólares e 90 cents. Alumínio futuro chegando aos 3.488 dólares a tonelada, e o ferro refinado aí na casa dos 161 dólares e 25 cents, também para o final de abril de 2022. Olhando agora para o fechamento do Ibovespa no dia de ontem, as ações aí que compõem o índice que tiveram alta ontem foram Multi3 aí Multiplan subindo 2,10% a R$ 25,76. Ainda no movimento aí de alta no petróleo internacional, 3R Petroleum também subiu 1,44% a R$ 43,40. CVCB3 subindo 1,34% a R$ 17,28. Minerva, que é BIF3, subindo 1,28% a R$ 13,26. E Telefônica Vivo T3 subindo também 1,13% a R$ 54,55. Números de fechamento aí das principais altas de ações do índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando aí para as principais baixas, ações de tecnologia e varejistas sofrendo bastante, BID11 caindo 8,89% a R$ 20,70. Qual3 Qualicorp caindo 7,34% a R$ 15,27. LWSA3 Local Web caiu 6,72% a R$ 9,84. Amer3, o ticker de lojas americanas, caindo 6,25% a R$ 31,31. E Melius, que é Cash3, fechando aí as principais baixas, com queda de 5,71%. Ações cotadas a R$ 2,64 no dia de ontem. Olhando também um pouquinho para a agenda de indicadores para hoje. Hoje vale a pena ficar de olho aí no IGPDI. Lembrando, né, temos o IGPM, que é o índice de inflação do atacado, e o IGPDI. O que muda basicamente nos dois indicadores é a data, né, em que é feita a avaliação. O IGPM ele pega aí do dia 20 ao dia 21 do mês subsequente, e o IGPDI do dia 1º ao dia 30. Então também vale a pena acompanhar esse fluxo de inflação do atacado, que sempre pode refletir aí no médio e longo prazo para a inflação aí do varejo, né, na ponta e para o consumidor final. Hoje também tem divulgação de fluxo cambial estrangeiro, movimento aí que tem mantido os ativos brasileiros em alta, tanto ativos de bolsa quanto uma expectativa grande aí de entrada de recursos estrangeiros na renda fixa brasileira, aproveitando o momento aí de alta na taxa de juros. Olhando também aí para o ambiente internacional e aqueles indicadores que vale a pena ficar de olho, temos as encomendas à indústria lá na Alemanha, um indicador prévio aí de produção industrial e um indicador que vale a pena para olhar para a retomada econômica aí do país e da zona do euro como um todo. Hoje também temos discurso de membros do Banco Central Europeu, temos a divulgação do IPP, índice de preços ao produtor na zona do euro, também aí refletindo um pouco aí de retomada, quem sabe aí próximos passos em relação ao índice de preços ao consumidor, que pode ser impactado no médio e longo prazo por conta desse indicador de inflação para o produtor.
temos discurso de membros do FOMC lá nos Estados Unidos, novamente divulgação aí do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que também mostra um pouco aí do cenário de commodities para os norte-americanos e o mundo, e o tão esperado momento de divulgação da ata da reunião do FOMC, última reunião onde nós tivemos aí um aumento de 0,25 pontos percentuais na taxa básica de juros e uma aceleração aí na retirada de estímulos, e agora a ata deve trazer mais informações em relação aos próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Esse é um movimento esperado durante a semana e certamente mexe com o mercado durante o dia. Olhando agora um pouquinho aí para o ambiente político e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e durante essa semana, o assessor de Paulo Guedes aí que estava sendo cotado aí para assumir a Petrobras e ainda tem o seu nome veiculado, tem um pouco mais de dificuldade para assumir o cargo, principalmente por não cumprir alguns requisitos aí de experiência no setor de óleo e gás. E esse é um dos requisitos quase que básicos aí para assumir aí o controle da companhia da Petrobras. Com isso, o governo continua aí a busca por um nome que possa assumir a Petrobras após as desistências que tivemos aí durante essa semana e o anúncio na semana passada do presidente Jair Bolsonaro de troca no comando da companhia. Inclusive, existe aí a possibilidade, né, como o prazo é até o dia 13 para a escolha e definição desse nome, que começa aí a partir do dia 14 de abril a assumir a gestão da Petrobras. Como existe esse espaço de tempo curto, existe a possibilidade aí do nome ser decidido antes do dia 13 e a avaliação desse nome acontecer somente após a posse, após o dia 13, né? E isso também pode mexer com o mercado, principalmente por esse curto espaço de tempo que o governo tem aí para definição em relação aí ao nome que preside a Petrobras e os nomes aí que compõem o conselho da companhia. Isso também aí será votado na Assembleia Geral Ordinária. Por isso, o movimento aí de Petrobras que pode afetar bastante o ambiente político e o mercado como um todo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou aí a defender mudanças na lei das estatais, principalmente aí com a ideia de privatização da Petrobras. Nas palavras do próprio Arthur Lira, a companhia ela não gera nenhum benefício direto, né, e por isso aí ela deveria ser privatizada. Então esse movimento também pode mexer com o resultado aí de ações da companhia, mexer com o mercado como um todo. Sempre que temos conversas nesse sentido, acontece aí uma movimentação no mercado em torno do setor de commodities. Vale a pena também acompanhar então a repercussão dessas falas de Arthur Lira durante essa semana. Ainda olhando para o escândalo e para as denúncias contra o Ministério e o Ministro da Educação, que já pediu demissão aí na semana passada, o TCU, Tribunal de Contas da União, barrou a licitação de compra de ônibus escolares que foi feito pelo Ministério. Entre as denúncias aí de envio de verbas somente para prefeituras que eram apoiadoras do atual presidente Jair Bolsonaro, também existe uma denúncia de superfaturamento nessa licitação de compra de ônibus escolares com valor bem acima do valor máximo, e por isso o Tribunal de Contas da União também barrando nesse momento a licitação para avaliar todos os detalhes da licitação. Próximos passos também, lembrando que esse é um ponto que pode gerar também CPI ali no Ministério da Educação, inclusive envolvendo aí falas do ex-ministro da Educação e por conta de todos esses problemas no MEC, na distribuição de verbas, e isso pode obviamente mexer com o mercado e com o ambiente político brasileiro, então trazendo um pouco mais de incerteza política e além da incerteza fiscal, que compõe aí principalmente pelas mudanças aí na contribuição social sobre lucro líquido e no refis, que já falamos lá na abertura do nosso bate-papo. Projeto aí contra as fake news, né, que tem um foco principalmente nas eleições de 2022, é um projeto aí que já é discutido desde o ano de 2020, não andou, e agora ele será votado no dia de hoje na Câmara o pedido de urgência para que possa aí ser aprovado aí os detalhes
projeto de lei contra a medida provisória contra fake news, para que ela possa ser já utilizada durante aí o período de eleições, né, campanha e eleições presidenciais em 2022. Então também isso pode mexer com o mercado no dia de hoje. Olhando um pouquinho também aí para a questão específica de eleições 2022, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que na semana passada anunciou aí a saída do Podemos para se filiar à União Brasil, a maior bancada que nós temos hoje aí no Congresso brasileiro. União Brasil, que num primeiro momento aí colocava o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro para uma disputa de cargo a deputado ou senador, mas o ex-juiz e ex-ministro e alguns aliados, principalmente do estado de São Paulo, defendem aí que ele não deve ser candidato a deputado ou senador e se manter na corrida aí para o Planalto. Ele mesmo disse que não há nada definido, então podemos ainda ter algumas mudanças nesse sentido nos pré-candidatos aí às eleições 2022. Vale a pena acompanhar também esses movimentos. Ontem falávamos aí da possível judicialização da decisão lá das prévias do PSDB, onde o ex-governador do Rio Grande do Sul também corre numa busca de indicação aí, fugindo um pouquinho do resultado das prévias, e todo esse movimento pode mexer com o mercado durante essa semana. Olhando um pouquinho para o ambiente econômico e o que pode mexer com o mercado durante os próximos dias, o Banco Central brasileiro aí respondendo principalmente aí um questionamento da Broadcast, disse que o informe do Boletim Focus, né, que acontecia todas as segundas-feiras por volta das 8h30, pois foi colocado aí para as 10 horas da manhã e nessa semana não foi divulgado. Então, tanto dados do Boletim Focus quanto de outros indicadores selecionados, o famoso Indeco, serão divulgados aí somente após o fim da greve dos servidores do Banco Central. Então volta aquela preocupação ali em relação aos dados que falávamos durante a sexta-feira e o final da semana passada, onde muitos indicadores aí são de responsabilidade do Banco Central receber e divulgar, e podemos ter um gargalo nessa divulgação com muitos dados se perdendo, também dificultando a análise do mercado, visto que não há divulgação oficial desses dados. Então também podemos ter esse impacto por conta da greve dos servidores do Banco Central brasileiro. Vale a pena acompanhar também todo esse movimento e as consequências da greve. O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, deve seguir então aí a linha de redução de balanço, ou seja, uma menor compra, né, maior venda então de títulos para reduzir o seu estoque aí de títulos comprados, e um aumento nos juros também que deve ser mais constante, conforme falávamos ali na abertura do nosso Morning Call. Expectativa aí para maio um aumento de 0,50 pontos percentuais, um anúncio aí de uma maior venda de títulos também, e esse aumento ser mais constante durante o ano para forçar rapidamente aí a queda da inflação nos Estados Unidos, depois o Banco Central norte-americano poder também voltar a patamares normais aí de aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos, com a inflação controlada, e com isso o mercado aí começa a ter uma preocupação maior, e aguardavam aí desde ontem, desde o início da semana, a ata da reunião do FOMC, que pode trazer um pouco mais de informações nesse sentido. Então também esse é um ponto que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, e certamente a ata e o conteúdo da ata vai mexer bastante com o mercado nos próximos dias. O mercado aí tem acompanhado aqui no Brasil, apesar de não haver uma unanimidade por parte dos especialistas, mas tem acompanhado aí o discurso do Banco Central brasileiro, e a expectativa de juros futuro para 2023 já é menor, uma expectativa também do Banco Central, vendo aí 2023 já um período aí de redução novamente na taxa Selic. Ao mesmo tempo, temos alguns especialistas, algumas entidades, algumas casas que imaginam aí uma dificuldade maior e um prazo maior também de alta na taxa básica de juros. Vale a pena acompanhar também
o mercado de forma geral e os próximos passos, onde nesse momento nós temos também essa inversão da curva de juros por aqui, uma expectativa de juros mais alto aí no curto prazo e olhando aí para médio e longo prazo, juros menores. Também vale a pena acompanhar esses movimentos para buscar as melhores rentabilidades também no mercado financeiro. E um outro ponto aí que deve mexer bastante com o mercado aí nos próximos dias também é a questão de saída de capital estrangeiro da China. Já falávamos sobre isso aí no mês passado, mas o dado aí do mês de março traz aí um indicador de ainda de uma saída de capital estrangeiro da China ainda maior, o que pode aí significar uma desconfiança, uma preocupação ou simplesmente uma rotação aí de ativos de investidores globais, mas é um ponto aí que deve mexer bastante com o mercado e vale a pena acompanhar esses próximos passos e principalmente aí a confiança do mercado internacional em relação à China. Olhando agora um pouquinho aí para ambiente corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, a GM, General Motors e a Honda anunciaram aí a produção, um acordo para a produção aí de veículos elétricos com valores mais acessíveis, um movimento aí que já iniciou em alguns países e em breve aí também devemos ter esse movimento aí chegando ao Brasil, principalmente aí um aumento da busca aí por veículos elétricos, mais que dobrou essa busca aqui no Brasil e também no mundo, olhando principalmente para o preço aí de commodities, como é o caso aí do petróleo, tem impactado bastante aí na inflação e no bolso dos consumidores. O grupo chinês também de energia, CTG, ele avalia um possível IPO aqui no Brasil, podendo mexer com o setor de energia no ano de 2022. Esse IPO aí está sendo avaliado com diversos bancos de investimento aqui no Brasil, deve acontecer após as eleições, não é uma certeza, mas certamente mexe aí com o mercado caso aconteça, lembrando de diversos investimentos que já têm surgido aí no setor de energia aqui no Brasil, principalmente buscando novas matrizes energéticas, então vale a pena acompanhar esses desdobramentos. Seguindo uma linha que já foi iniciada forte no ano passado, a Votorantim também continua aí o projeto para fortalecer os negócios aí fora do país, no ambiente internacional e ampliar as receitas, principalmente aí países com moeda forte, né? Então alguns países da Europa, Estados Unidos, onde nós temos aí presença da Votorantim, sendo um grande foco da companhia aí no ano de 2022. E a companhia Vale também anunciou e acertou detalhes aí de vendas de minas de ferro e manganês para o grupo JF, lá dos irmãos Batista, e inicia aí as atividades no setor de mineração, também mexendo aí com esse setor. Lembrando que vivemos aí um bom momento para o setor, principalmente aí com uma demanda alta ainda em relação a commodities, olhando principalmente aí a guerra na Rússia e Ucrânia e a retomada econômica, então também podendo haver alguns benefícios aí nesse setor. Reforço sempre que não é recomendação de compra ou venda aqui no nosso canal, só trazemos notícias que podem impactar e mexer com o mercado financeiro no dia de hoje. E fechando o nosso bate-papo de ambiente corporativo, o setor de veículos tem sofrido bastante. Ontem falávamos aí da falta de chips e semicondutores novamente e do anúncio aí de férias coletivas por algumas companhias. O setor de veículos teve o pior primeiro trimestre dos últimos 20 anos, falando em venda de veículos, né? As montadoras com dificuldade, preços mais altos também por uma maior demanda em relação à oferta e a taxa de juros mais alta em relação ao ano passado por conta do aumento da Selic. São alguns pontos aí que têm dificultado a venda de veículos no setor. Então também tendo esse impacto, né? Pior primeiro trimestre aí do setor nos últimos 20 anos, então vale a pena acompanhar os próximos passos e olhar aí já para o segundo trimestre de 2022. Agora são 6h25 da manhã, olhando rapidamente aí para abertura e fechamento de mercado. Tivemos aí por 2 dias a bolsa chinesa fechada e ela volta aí no dia de hoje, fechou às 5h30 da manhã, com leve queda de 0,45% a 12.172 pontos.
na China e todo o mercado asiático aí refletindo as quedas aí das bolsas no dia de ontem, principalmente olhando aí para Wall Street e as empresas de tecnologia, além dessa saída de recursos lá da China e olhando aí para a Ásia como um todo. No Japão temos toda a desvalorização do iene e empresas de tecnologia que também afetou a bolsa no dia de hoje. 3 horas da manhã, a bolsa Nikkei fechou aí com queda de 1,58% a 27.350 pontos. Demais mercados oscilando bastante desde as primeiras horas do dia. Num primeiro momento aí uma tendência de queda para os mercados globais, mas lembrando, o mercado é soberano, temos alguns indicadores importantes, como a divulgação aí da ata do FOMC, que pode mexer com o mercado no dia de hoje. Lá na Alemanha nós já tivemos a divulgação também aí dos pedidos à indústria, que caíram mais do que o esperado e acaba também afetando o mercado no dia de hoje. Nesse momento, 6,26, na Alemanha o DAX caiu 1,35%, na França o CAC caiu 1,20% e no Reino Unido aí uma queda de 0,50% aí, caindo um pouco menos a bolsa no Reino Unido. O pré-market dos Estados Unidos também em tendência negativa, temos aí Dow Jones caindo 0,40, S&P 500 cai 0,45 e Nasdaq caindo 0,65%, isso às 6h27 da manhã. Volto ao reforço de que o mercado é soberano e podemos ter mudanças durante o dia de hoje, mas a ansiedade em torno da ata do FOMC e também essas falas aí de dirigentes do Federal Reserve de um aperto monetário mais longo e mais acelerado deve mexer bastante com as bolsas no dia de hoje. Por aqui, olhando para o índice Bovespa, a tendência é de seguir novamente as bolsas norte-americanas nesse movimento de queda, mas podemos ter o mercado interno aí com definições talvez em torno de Petrobras e outras situações trazendo um descolamento. O mercado é soberano e por isso que amanhã a partir das 5h50 a gente volta para falar de tudo que aconteceu no dia de hoje, trazer a perspectiva para o restante dessa semana. Você que nos acompanhou aí ao vivo ou que assiste posteriormente gravado, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.